mais uma vez, no livro de Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Vamos ler aqui alguns versos para a nossa meditação esta noite. Glória a Deus. Capítulo 8 de Lucas. Vejamos aí a partir do verso do versículo de número 11 em diante. Louvado seja Deus. Hoje o irmão ligou para mim, né, mandou a mensagem. O Samuel está fazendo uma mudança, né? Ele está mudando de bairro também, né, de casa. E o Mário Igor foi visitar uma igreja acolá, mas a esposa. E eu até pensei que o irmão não vinha, eu até falei que tem. Ele ligou para mim, mas já são 3 obreiros que não vai. Glória a Deus. Mas o Miquel, ele vinha, porque eu não entendia como ele falou. Ele não vinha a caráter, assim, de obreiro, né? Primeiro na gravatinha, né? Muito bem. Vocês encontraram? Acho que ninguém encontrou, não. Amém. Agora encontraram. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Miquel, tem um barulho aqui estranho aqui. Tem um negócio aqui meio... Versículo 13. Olha, agora melhorou, viu? Mas ainda está um pouquinho aí. Agora sim. Glória a Deus. Me perdi aqui, ó, o vento levou a folha, mas vamos lá. Versículo 13, os que estão sob... Eu pulei algum? Muito bem. O 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Meu Deus do céu. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, se desviam. E os que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o 15. E os que caem em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Que o Senhor esteja nessa noite dirigindo esta palavra, para que nós possamos receber da parte de Deus, e em nome de Jesus, dá inspiração ao teu servo, e dá graça aos irmãos que possam ouvir essa palavra, e que no nome do teu Filho amado, nós possamos ser edificados. O Senhor venha tocar, venha trazer palavras, Senhor, ministradas ao nosso coração. Em nome de Jesus, direciona e dá graça ao teu povo para que possa ouvir, e que essa palavra, ó Senhor, possa surtir efeito em nossas vidas, pois é no nome de Jesus, o teu Filho amado, é que eu te peço, e amém. Meus irmãos, essa mensagem, ela posso dizer, é uma das parábolas mais conhecidas. Todos os evangelistas, falando aqui de forma, os evangelhos sinóticos, que são a visão conjunta, né? Mateus, Marcos e Lucas, eles apresentam essa mesma parábola em cada narrativa deles. Só não João não apresenta a parábola do semeador. Mas a parábola do semeador, meus irmãos, ela na verdade, é uma das histórias que Jesus contou para aquelas multidões, aquelas pessoas, os discípulos. E eu até li um texto que Cristo disse que em Marcos 4, 13, até os discípulos não estavam entendendo nada.
como é que eles iriam entender as outras parábolas, né? Mas o Jesus começa contando essa história, no capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 4, quando se ajunta uma grande multidão, e vindo ter com ele de todas as cidades, Jesus começou a expressar a sua mensagem por meio de parábolas. Parábolas, como nós explicamos, é uma forma de comunicação, em que ele conta uma história, e dentro dessa história existe uma verdade que está ali enfatizada. Glória a Deus. Então, Jesus fala, de certa forma, dele mesmo, né? Porque ele disse que um semeador saiu para semear a boa semente. E esse semeador, ele é o próprio Cristo, que trouxe a boa semente. A semente que brotou, a semente que fez o homem e a mulher nascer de novo, irmã Lia, e ser uma nova criatura. A semente que germinou e que trouxe nova vida na pessoa de Jesus. Glória a Deus. Então, observemos o capítulo 8 de Lucas, que Jesus ele vai dar assim vai contar essa história, que o semeador saiu a semear a sua semente. E ao longo do caminho caiu uma semente, ele vai dizer no versículo 5, caiu alguma junto ao caminho. E aquilo foi, no caminho, né, aonde está o caminho, quando você vai assim por exemplo, bem claro, os irmãos que guardam o carro aqui na igreja, já tem um rastro, né? De que é que esse rastro, que não nasce muito mato? É onde os pneus do carro passam. Porque, né, se bem que o mato não precisa de muito trabalho para crescer, né? É um trabalho medonho para tirar esses matos daí. Mas para crescer, não precisa nem chover, é só... né? Mas eu quero dizer para vocês que a boa semente, quando ela é lançada no caminho, as pessoas pisam e elas não vão florescer. Essa que é a verdade nesse texto. Em seguida, no versículo 6, ou melhor dizendo, ele diz que o terreno, o semeador não sabia das condições do terreno. Uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e depois vinham os pássaros e comeram aquela semente. Então a semente nem entrou no solo, ela ficou na margem, endurecido, né, pelo rastro das pessoas tanto pisar, e o terreno não era propício para o plantio, naquela parte à beira do caminho. Então ele jogou a semente, o semeador, e outra parte caiu, e não dava, porque você faz, né, você tem pedras que estão dentro ali no solo. E a semente, diz o texto, eu vou contar essa história, aqui cai sobre as pedras, veja aí, ela é nascida, caiu sobre a pedra e nascida dessecou-se porque não tinha umidade, ou seja, ela não teve como porque uma coisa é certa, antes de folhas, caule, antes das plantas brotarem e frutificarem, elas têm que enraizar, glória a Deus. Infelizmente, a pedra não permitiu que aquela planta, que aquela semente continuasse. Por pouco tempo, ela não progrediu. Depois, em seguida, o semeador jogou entre os espinhos. Os espinhos, dá para ter uma ideia do que seja isso. Jesus está só contando a história para a multidão. E crescendo com ele os espinhos fizeram o quê? Sufocou. E aí, outra parte dessa semente caiu aonde? Versículo 8. Numa boa terra. Aí chegamos no objetivo, né? E aí, nasceu, produziu fruto, a 100 por um, dizendo ele, essas coisas clamavam. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí a multidão disse, o que ele quer dizer com essa mensagem?
Meu Deus do céu. Aí os discípulos ficaram assim, porque, meu irmão, presta atenção, os discípulos até a crucificação, até a morte, tinha coisas que eles não entendiam nada. Se tem até uns irmãos na igreja que não entendem nada da palavra. Irmão, quando você entrar no culto, o bizu é o seguinte: se liga na palavra, pede a Deus para que Ele fale contigo. Você não está lendo um livro de romance, você está lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela toca. Eu até falei para uma pessoa hoje, que ela restaura a alma do homem. Glória a Deus. Salmo 19. Os efeitos que a palavra produz no coração do homem são fortes. Os discípulos então foram no particular. O que quer dizer essa parábola, Senhor? E Jesus foi explicar. Claro que ele, nos outros evangelhos, ele vai dizer que ele falava por parábola, porque o coração dos homens... Porque, por exemplo, se Jesus é poderoso, se ele era o verbo de Deus, se a palavra de Deus estava com ele, por que era para todo mundo estar com ele, até os religiosos? E aí nós vamos entrar no fundamental da mensagem. Você vai entender. Jesus vai falar sobre a reação dos ouvintes em relação à pregação da palavra de Deus. Porque são quantos tipos de terrenos que nós vimos aqui? São quantos tipos? São 4. Primeiro, à beira do caminho. Segundo, na pedra, na rocha. Terceiro, entre os espinhos. E a quarta, boa terra. Fazendo uma questão matemática aí, Esther. Quantos por cento alcançaram o objetivo de 100%? 100 dividido por 4 dá quanto, Fred? 25% alcançou o objetivo. Ou seja, 75% daquelas pessoas que tinham ouvido, eles reagiram de forma diferente. Glória a Deus. Então, os discípulos no particular, presta atenção, alunos, ó. Se o aluno que tem aluno que ele tem a mente brilhante, né? Ele só faz ouvir e na hora da prova ele sabe de tudo. Mas eu acredito que qualquer teólogo, assim, falando do crente, né? Do teólogo, ele tem que ter os seus estudos particulares das Escrituras. É verdade? Você tem feito isso, Júnior? Você tem feito isso? Obreiros, mulheres, jovens, você tem estudado a Bíblia? Não responda para mim, não. Eu quero saber com você, é você e Jesus. Eu estou estimulando a você nesta noite, a você se tornar um autodidata, a prescrutar, a perguntar, a interrogar. O que quer dizer esta palavra? Que parábola é esta? E a Bíblia diz lá no Jeremias 33, ele diz: clamas a mim, irmã Vilani, e mostrarei para ti coisas grandes e firmes que tu não sabes. Glória a Deus. Então, está aqui a palavra. A gente tem que procurar entender melhor o que quer dizer essa mensagem. Irmão, tem mensagem que, glória a Deus, que é exatamente isso, é algo que a gente tem que prescrutar, que a gente tem que ver mais, ler mais. Você já fez aquele propósito de ler a Bíblia durante esse ano? Pastor, hoje eu não li nem um capítulo, nem um versículo. Meu Deus, você leu quando chegou na igreja, igual o nosso pastor dizia lá, o saudoso da memória. Tem crente que só lê a Bíblia quando vem para a igreja. Porque, enfim, né, o pastor vai abrir a Bíblia, ele vai ter que abrir a Bíblia mesmo. Mas a Bíblia passa o dia todo
encostada. Tem uns que não trazem mais a Bíblia física. Por quê? Por quê, Júnior? Não, porque está no celular. Uma vez eu aprendi com um promotor que ele dizia assim: Edivaldo, essa modernidade é boa, mas eu sempre gosto de levar a minha apostilha. Vai que meu nome, o negócio lá, não, pifa, falta tudo. Aí eu tenho meu papel, tenho minha leitura, tenho meu crocri aqui para mim fazer a minha dissertação, fazer a minha apresentação. Eu disse: concordo, doutor, é desse jeito. Mas não desprezando nem os métodos tradicionais, nem os métodos modernos. Tá ok? Glória a Deus. Vamos lá. O que Jesus quer dizer com isso? São 4 reações em relação dos homens em relação à palavra de Deus. São 4 reações, são 4 tipos de pessoas, glória a Deus, que vão reagir de forma diferente. Glória a Deus. A primeira pessoa, ela tem um coração muito duro. São aquelas pessoas que pode ser que estejam, isso aqui é de forma geral, são pessoas que possa ser que estejam na igreja, quem sabe, mas estão assim, sabe, o coração está tão duro, que é como que a semente que fica só na beira do caminho, ela não entra no solo, ela não se aprofunda, glória a Deus. E perceba aí o versículo 10, né, eu falei, a voz é dada a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros eu falo por parábolas, para que vendo eles não vejam, e ouvindo eles não entendam. Essa, pois, é a parábola, a semente, já está clara, é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Eles até ouvem a palavra, mas depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Aqui nós vamos ouvir que, assim, em relação ao mundo, né, as pessoas, tem pessoas que ouvem a palavra, tem gente que chora, né? Eu já preguei para as pessoas, eles choraram. Mas quando eu digo assim: você quer aceitar Jesus? Tem uma pessoa lá no trabalho que todo dia ele chega para mim e diz: pastor, faça oração por mim. Aí ele inclina a cabeça, eu disse: você quer aceitar Jesus agora, diante de Deus das testemunhas? Não, essa oração eu não quero agora não. Ele diz que todas as pessoas que querem oração, querem a bênção, querem o poder, querem a cura, querem a porta aberta, querem o milagre, quer tudo. Mas você quer aceitar Jesus como seu Salvador agora? Não, isso aí é para depois. Pois é. Esta é a parábola. Os que estão junto do caminho, eles são os que ouvem, mas eles não conseguem, o coração é duro, o coração está enrijecido. Glória a Deus. É por isso que Jeremias, quando ele pregava para os seus compatriotas, no tempo do rei Josias, o povo fez uma grande reforma religiosa, quebrou as estátuas, quebrou tudo que foi, mas Jeremias disse: olha, a reforma é bonita, mas eis que eu quero um campo novo, e para ter um campo novo, a primeira coisa que tem que fazer, sabe o que é? É lavrar a terra, é arar a terra, é rasgar a terra, é rasgar o coração, é deixar que essa dureza, que formalmente nós nos tornamos enrijecidos, nós possamos amolecer o nosso coração e reagirmos positivamente à palavra de Deus. Amém, irmão? As sementes, em Mateus 13:19, as sementes que caíram à beira do caminho, representam os que ouvem a mensagem sobre o reino, mas não entendem nada. Então o maligno vem, arranca, a pessoa escuta, aí quando sai aqui o mundano: ei, irmão, a pessoa vem do culto, ainda não aceitou Jesus, mas a palavra tocou. Aí o amigo diz assim: ei, vamos ali para o forró, vamos ali para a festa. Aí ele se esquece logo, que o diabo ele é assim, quando vem os irmãos para evangelizar, o diabo já tem os batalhões dele para derrubar. É por isso que tem que ter mais evangelho, mais semeador, né, irmã Vilandi? Por isso que nós não podemos parar de semear a boa palavra. Alguém diz: eu que não vou pregar para esses incrédulos. Irmão, não está escrito na testa de ninguém que ele é eleito, ou que ele é incrédulo, ou que ele está condenado ao inferno.
Prega a palavra, Timóteo. Prega, anuncia a boa semente, Timóteo. O resto, as demais coisas, Deus tratará. Cada um responderá à pregação da palavra. Glória a Deus. Marcos capítulo 4, versículo 15. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma deles. Ele toma a palavra, ele não deixa. Irmãos, tenha cuidado. Quando você começar, como eu falei na oração, né? Aí o crente, que eu falei semana passada, o crente vai orar. Oh, meu Deus do céu, eu esqueci de pregar não sei o quê. Eu tenho que resolver esse problema, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que costurar, eu tenho que... Cadê o tempo de oração, pastor? Ou então, vamos tirar um momento para a palavra. Aí o celular está do lado. Aí o crente está lendo a Bíblia na palavra. Está lá lendo. Aí de repente chega uma mensagem. Aí ele, opa, não deixar a palavra de lado, vamos ver o que está vindo para mim. Vamos ver quais são as novidades. A estratégia é a mesma, viu? Tenha cuidado não. Irmão, tem que ter um encontro com a palavra. Se os discípulos do caminho de Emaús, eles estavam assim, meu, que crédulos. Jesus conversou com eles. Jesus tocou fogo no coração dele. Porque tem até um hino, né, Lé? Que é o hino das irmãs Canela de Fogo. Mas o mais difícil é ser coração de fogo. Glória a Deus. Porque só quem incendeia o coração é o poder da palavra. Não existe esse avivamento só meia boca. Esse avivamento só de fogo de palha. O fogo começa a queimar no coração do homem e da mulher. E quem queima não é sensacionalismo, não é mensagens rebuscadas de profecias, às vezes profetada, mas não deixe de crer nas profecias de Deus. Mas o que incendeia, o homem disse, não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos expunha uma aula de exegese do Velho Testamento, hein? Trouxe lá do Isaías, foi lá no Pentateuco, foi lá no livro dos Salmos. Jesus foi profundo. Não convinha que cumprisse as Escrituras, que o Filho de Deus tinha que padecer. Foi aí que eles perceberam que o coração avivado pelo poder da palavra, eles voltaram para Jerusalém. Vamos para o segundo tipo de pessoas. Quais são elas? São aqueles que estão, versículo de número 13. Os que estão sobre a pedra são os que ouvindo a palavra, ouvem a palavra, todos ouvem a palavra. E aí depois, recebem com alegria. Isso aqui foi logo, né? Já veio logo chorando, se emocionado, alegre. Mas, como não tem raiz... Por que não tem raiz? Jesus vai explicar aqui. Apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação, o que eles vão fazer? Se desviam. O que quer dizer isso? Pessoas de corações superficiais. Eles até ouvem de bom grado. Eles aceitam de coração, com alegria. E o evangelista Mateus, capítulo 13, versículo 20, vai dizer que aos que caíram no solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora, recebem com alegria. Versículo 21 do capítulo 13. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam um problema ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Ou seja, a rocha aqui representa algo, uma tentação carnal que você vai enfrentar. E você tem que perseverar. E de repente você, superficialmente, você tem que se enraizar na pessoa de Jesus. Estar fundado em Cristo. Caso contrário, qualquer provação tira você da espiritualidade. Qualquer momento difícil te desanima e você logo retrocede. Então Jesus está falando daqueles que são superficiais. Glória a Deus. Irmãos,
Jesus, quando expressou essa parábola para a multidão, até preguei, ele falou do preço do discipulado. Jesus esboçou toda a situação. Ele diz: no mundo tereis aflições, quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz. A vida com Deus é a vida de renúncia, é renunciar o próprio eu, é renunciar a sua carne, renunciar às suas paixões, renunciar a si mesmo. Glória a Deus. Isso não é uma mensagem fácil de ser vivida. Hoje nós temos, como o nosso pastor até pregou, hoje tem até uma febre dessa palavra evangélico, mas são pessoas apenas que na hora, apenas um nome, superficiais demais. Mas Deus está nos chamando para nós nos aprofundarmos, glória a Deus, porque é no momento em que você está aprofundado com a palavra, é que você pode reagir positivamente, glória a Deus. Mas eu quero ainda ler com os irmãos, Marcos 4,16, os que caíram no solo rochoso, representam aqueles que ouvem a mensagem, sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, né? Como eu falei, não duram muito, e assim enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, logo se desanimam. Então, em Lucas capítulo 8, este evangelista mostra essa mesma situação. No tempo da tentação, a carne, as paixões. Por isso que eu até preguei isso aí ontem lá na igreja que eu fui convidado do meu irmão. Eu fui falando sobre as vitórias do rei Davi. Interessante, né? Você vê que um homem que venceu um homem de quase 3 metros de altura, só com uma funda, né? Depois cortou a cabeça dele. Era muita... mas tem que ter coragem para você enfrentar uma pessoa assim. Só muita graça. Depois o homem enfrenta animais feras. O homem enfrentou exércitos filisteus. Meu irmão, mas infelizmente, a paixão carnal, o gigante da paixão carnal, derrubou o rei Davi, para mostrar que, embora ele fosse ungido de Deus, mas é fraco, ele depende de Deus. Ele precisa estar em conexão com Deus, porque caso contrário, há exemplo de Sansão que brincou com o pecado. Depois percebeu que era um homem comum, porque, irmão, só a unção de Deus é que faz você vencer o poder da tentação. Glória a Deus. Então se liga, se firma na palavra, se enraiza na palavra. Essa é a resposta que nós devemos dar ao Senhor. E a terceira é interessante, o versículo 14 do capítulo 8 de Lucas. Leia aí, irmão Fred. A que caiu entre... Onde foi que a semente caiu? Algum de vocês aí lembram onde foi que surgiu a primeira vez na Bíblia a palavra espinho? Miqueias. Abrolhos, quem lembra? Logo após a queda. Então há uma associação. Os espinhos, Jesus vai dar claridade aqui no texto, bem direitinho. Você é só ler, você vai entender. Lê aí, 14. São os que ouviram e indo por diante são o quê? Sufocados. Com o quê? Com os cuidados. Irmãos, essa questão dos cuidados, isso faz parte da vida, irmão. Mas quando os cuidados te tomam a prioridade, quem é que não quer ser rico, né? Tem uns irmãos que querem ser ricos. Tem até uma igreja aí, para de sofrer. Mas veja bem, deleites da vida. Parece que esse terceiro grupo são pessoas que estão com o coração dividido. A verdade é essa. Eles estão igual aquele povo, eles estão querendo servir a Deus e a Baal. Eles estão querendo servir a Deus e a Mamon. Eles estão igual Absalão, que foi pendurado nos carvalhais entre o céu e a terra.
não sabia se adorava a Deus e servia ao mundo. A divisão aqui, ela impossibilita o crescimento da palavra, a frutificação da palavra. É porque o cristão, ele ainda, embora recebeu a palavra, deixou a palavra florescer, mas ele está convivendo, ele está ao mesmo tempo com um estilo de vida pecaminoso na vida dele. Não tem como crescer, não. Glória a Deus. Jesus deu a dica bem direitinho aqui, irmãos. Terceira reação são pessoas de coração dividido com o mundanismo, que caíram entre os espinhos. Mateus 13, 22. É a mesma referência, viu? Só que eu estou fazendo as correlações. Representa os que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza, e também pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Marcos capítulo 4, versículo 18, são os que caíram entre os espinhos, que representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas questões mundanas, pelas preocupações. Não que você vá deixar de se preocupar, mas que você tem que viver a sua vida aqui como um cidadão terrestre. Mas primeiramente, deixe a palavra de Deus, é a prioridade, irmãos. Glória a Deus. Crente dividido é um perigo. Que Deus nos guarde nosso coração. Vamos para terminar a mensagem agora. Eu falei que pelo menos 20, quantos por cento? 25%, um quarto. Jesus não estava preocupado com... assim, a gente se preocupa com a quantidade, né? Eu quero ver... Irmão, ei, preste atenção, irmão, comecemos a partir de mim, a semear a palavra onde nós estamos. Ei, comece a semear, Júnior. Comece a mandar um convite. Ei, vamos para a minha igreja lá, ouvir uma palavra de Deus. Ei, irmão, entrega um folheto para uma pessoa embriagada, você está semeando a palavra. Entrega a pessoa para uma pessoa drogada, entrega um folheto, uma palavra, Jesus te ama, para alguém que está à beira do caminho, para alguém que está com o coração endurecido, irmão. Prega a semente, a semente tem que ser lançada. São vários terrenos, são vários tipos de pessoas. Pelo menos de 4 tentativas, pelo menos uma vai dar certo. Vai dar certo, irmã Vilani. Glória a Deus. A irmã Vilani já está contando com muitos frutos. Glória a Jesus. E você não, mas não precisa falar. O seu testemunho é bom. Mas eu preciso ainda mais semear a palavra. Glória a Deus. E nas escolas, hein? Semear a mensagem. Não tenha vergonha do evangelho, não. Glória a Deus. O evangelho é o poder de Deus, irmão. O evangelho é que libera o perdão para o pecador, irmão. O evangelho é que transforma o homem velho numa nova criação, irmão. Glória a Deus. É como se você soubesse a doença pior que tem, que está matando o povo, e você sabe o antídoto, e você tem que publicar para todo mundo ouvir. Jesus salva, cura, Jesus transforma, Jesus restaura. Ele faz um homem ser transformado em uma nova criação. É a nova criação de Deus. Irmão, chegamos enfim na mensagem quarto lugar. Em quarto lugar, coração que é terra fértil para frutificar espiritualmente, Miqueias. Versículo 15 do capítulo 8 de Lucas, o que diz? O que caiu em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e dão fruto com perseverança. Então, é um coração fértil para que possa frutificar. E essa frutificação, meus amados irmãos, olha que Jesus, até preguei aqui isso no ano, na passagem de ano. Jesus contou aquela parábola da figueira que estava lá no meio da plantação de vinho, a vinha, e ele procurou fruto e só encontrou o quê? Só folha. Eu sei que
Tem gente que come folha, né? A gente come aquelas folhas lá do alface, né? Mas com fruto, né? Tem que ter um fruto, né? Não é verdade? Jesus esperou o fruto. Mas o que quer dizer essa questão do fruto? Explique melhor para a gente, para ver se eu entendo bem. Bem, o quarto tipo de reação é a boa terra que ouve. Eles estão enraizados. Eles passam pelo vale da tentação carnal. Eles não são influenciados pela sedução deste mundo. Eles estão com o coração amolecido. A palavra entrou, transformou, queimou, transformou no coração de pedra. É um novo coração agora. Glória a Deus. Agora tem um terreno fértil para o desenvolvimento da sua própria espiritualidade. E agora ele começa a desenvolver a sua própria maneira de ser pelo Espírito Santo de Deus. Que Jesus comece a mudança em mim, começando em mim. Glória a Deus. E além disso, essa frutificação envolve, irmão, irmã, o seu envolvimento com o próprio ministério da igreja. Glória a Deus. Então você não vai ser somente o terreno que vai receber, você agora vai ser também, você vai engajar-se na missão do semeador. Glória a Deus. Então, interessante, a proporção aí, não sei se está no texto, mas está nos outros. O telefone aqui, glória a Deus. Mas nos outros evangelhos, ele vai mostrar que os que caíram em boa terra, eles são os que ouviram. E tem uma proporção, a 30, uma porção menor. A 60, passou por média, né? E a 100, por 1. Veja que diferentes, aqueles que estão frutificando, Deus vê que cada pessoa não é igual. Tem irmão que frutifica melhor, tem outros que é mais, que é só o mínimo mesmo, o mínimo do mínimo. Tem uns que são só na média, só na média, só na média. Mas Deus procura que cada um de nós possamos desenvolver essa espiritualidade. Glória a Deus. Desenvolvermos, porque o fruto espiritual, mas veja, a questão da parábola em pauta, ela está abordando exatamente as reações, as 4 tipos de reações diferentes. Glória a Deus. Que eu e você não sejamos um coração endurecido, que nós não sejamos um coração apenas superficiais, que o nosso coração nessa noite não esteja dividido entre o céu e a terra, mas que o nosso coração nesta noite, nós possamos ser achados. E o Senhor diz na sua palavra, eu citei aqui na oração, Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém por acaso ouvir a minha palavra, se alguém nesta noite ouvir a minha mensagem, se alguém nesta noite deseja frutificar na terra, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha palavra, abre a porta, eu entrarei em sua casa, você ceará comigo e eu cearei contigo, irmão. Essa é a mensagem de Deus para nós. Que o Senhor possa nos dar um novo coração, disposto a que Ele trabalhe em nós, que Ele nos livre do laço, dos espinhos, das seduções deste mundo, que Ele nos guarde na hora da tentação, que Ele nos preserve de todo mal, e que nós possamos estar com o nosso coração lavrados, e ali um coração bem avivado pela palavra, irmão. Olha, irmão, é o avivamento que permanece, viu, Miqueias? Tem uns avivamentos que é só fogo de palha. Não persevera não. Porque tem momento que você não vai mais sentir nada. Você vai sentir momentos difíceis. Mas você vai, no momento da dor, meu Deus do céu, no momento de grande aflição, tem misericórdia de nós. O pastor uma vez deu uma pregação sobre isso. Ele disse que Davi, tem até um hino, né? Salmo, é o 126. Nas horas de grande aflição, me ajude aí, Lé. É que saíram as grandes poesias, os mais belos hinos de poesias, vieram de momentos em que você estava arrasado ali,
Mas aí a inspiração divina veio, e aí está 150 hinos de cântico. Canta na alegria, canta na dificuldade, canta quando está se sentindo solitário, canta quando está abatido. Ele faz uma oração de louvor, glória a Deus. E no momento da aflição, o Deus do céu, Ele visita o seu povo, Ele mexe com o nosso coração, Ele incendeia a nossa alma, glória a Deus. E nessa noite nós vamos ficar de pé para adorar e agradecer a Ele, e pedirmos a Ele: dai-nos um novo coração, Senhor. Que nós sejamos esse coração fértil, que essa palavra